Não, o que eu achei É mais muito legal maneiro. foi em relação à história que você contou aqui sobre o burnout, né? Um outro projeto que eles estão desenvolvendo que eu acho muito legal é um algoritmo para burnout. Uma empresa convidou a gente para explicar a aplicabilidade dessa tecnologia, né? Porque é muito amplo. Quando eu conheci o Alexandre, foi na Rio Innovation Week, um evento fantástico de startups aqui do Rio. E a gente ficou, tipo, 1h30 falando, dá para aplicar nisso, dá para aplicar nisso, dá para aplicar nisso. E não acabava a lista. O do burnout é para, normalmente, operadores de máquinas pesadas, que é a natureza da empresa, entender se ele estava apto a operar naquele momento ali. Então, quando o funcionário chegava, fazia uma análise prévia dele muito superficial, tivesse sinais muito, muito claros que ele não estava bem psicologicamente para atuar, ele era liberado para casa. Estresse, fadiga, coisas que pudessem estar levando a um cenário indicando um burnout. Ele era indicado a voltar para casa. Se ele estivesse num cenário mais neutro, tinha uma clínica ali do própria empresa, onde ele recebia um acompanhamento, uma área para ele descansar. Um Rivotrilzinho. Um Rivotril, talvez um café com açúcar. E se ele estivesse super bem, ele ia trabalhar normalmente. Então, a ideia era evitar os acidentes de trabalho, envolvendo pessoas que não estão aptas psicologicamente em maquinário pesado. Pô, isso aí é muito Seja, essencial, né? Então, ele chegaria na empresa, aí iria para uma salinha, colocaria o equipamento aqui na cabeça, aqui, Isso. ficaria ali não sei quanto tempo ali, faria uma análise. Meia hora. Meia hora. Faria uma análise, mas aí todo mundo teria que fazer isso para operar a máquina, é isso? Exatamente. Vou operar a máquina, pum, bora. Não, assim, quando você chegar pro seu expediente, entendeu? Exemplo, se você tá operando a máquina, foi ao banheiro, voltou, você não tem que fazer de novo. Mas ao você chegar para o expediente, entendeu? E aí, você chegou na empresa para trabalhar, aí você vai, se não, dali você volta, entendeu? Dali você vai para casa. Vai pra casa. A ideia Vai ter gente burlando isso aí. Então, é difícil muito burlar a análise neural, o cara tem que ser muito bom. Verdade. Não tô dizendo que o Brasil não vai conseguir, principalmente carioca. Mas vai ter que ser criativo. Vai ter que ser bastante criativo. E as aplicações são fantásticas. A gente tava falando, por exemplo, sobre filmes de terror. Teve um filme recente, aquele Terrify. Vocês viram? Daquele palhaço assassino? Terrify, não, eu vi já. Sabe do que eu tô falando, inteiro, né? Mas eu sei que O filme, ele foi bem feito bravo. com, sei lá, $1 e um biscoito, sabe? O filme é muito barato. Eu tenho medo de filme de terror. Então, e ele teve um hype muito grande porque ele deu muito medo nas pessoas. E se tivesse como analisar, através da neurociência, o que causa medo em filmes? Quanto isso valeria pra Hollywood? Caraca. Poder antecipar exatamente o que te causa medo. Puxou uma coisa agora aqui. Não ia ver filme, não ia ver filme. Fazer o filme mais Eu já não assustador ia ver. real. entendeu? Qual seria o mais assustador com base... Às vezes gastam 200 milhões pra fazer a Cara, freira e a galera ri, sabe? Pô, Eu tinha medo do Chuck, cara. eu adoro o Chuck. Eu tinha medo de Chuck, sexta-feira 13. Tinha medo disso tudo aí, cara. O Chuck, Misteriorama, né? É. a noiva do Chuck, eu vi muito criança, sei lá, 8 anos. Foi um dos filmes que mais me deu medo. Uma cena específica, que ela puxa um cachê de piercing na cara, eles é um preço pra uma corrente, ela puxa tudo de uma vez, assim. Caralho. Ali beleza, não vou ver mais isso não. Não vou usar mais piercing. Nem ter bonecos. E aí... Mas depois cresci e começou a aparecer um pouco risível a ideia de um boneco assassino pra mim. Não, hoje 26 é de boa, entendeu? Tranquilo ver esse filme. Dá até pra ver alguma coisa, mas parar pra ver, por exemplo... À noite, 2 horas da manhã, sozinho na sala. Ainda mais sabendo que 3 horas da manhã é a hora dos espíritos. E eu tenho um problema em casa, porque eu sou cagão pra esses filmes. E a minha mulher é obcecada. Se o filme não chocou uns 30 países, ela não vê. O filme tem que ter sido proibido de passar, fez a freira chorar, a criança de colo correr. Se não for assim, ela não vê. O filme. Terrify é o 2, o pessoal falando. Tive gente vomitando, né? Qual? Passando mal. Exatamente. Foi A pessoa não conseguia ficar na sala de cinema. Tipo, passava mal, vomitava, chorava. E quando eu vi, eu achei um filme bem meia boca. Mas enfim. Mas o hype era esse. E beleza, como que esse cara acertou tanto? Como a Hollywood poderia analisar isso e replicar para outros filmes? Quanto isso vale para uma indústria grande? Uma empresa que gasta milhões pra fazer um Chuck, como que ele faz para o Chuck realmente ser assustador? Isso é uma aplicação possível dessa tecnologia. Tem várias. Tem várias outras, Tem exatamente. várias outras, né? Uma que a gente está desenvolvendo, que essa eu acho fantástica, é a jornada do aluno. Então, aplicar em escolas e identificar quais fatores tornam o aprendizado melhor para aquele aluno, quais incentivam o aprendizado e quais fatores pioram o aprendizado dele. E levar isso para as escolas que querem melhorar o índice de ensino. Isso pode ser para o setor público, por exemplo, se eu melhoro a educação do Rio, eu aumento
a verba do Fundeb, aumenta a arrecadação do Estado e aumenta, por consequência, mais recursos, ou seja, melhor a educação, mais ainda, um círculo virtuoso. Mas eu acho que, assim, na educação eu acho válido, eu acho bom pra caramba, mas como que seria a aplicabilidade disso em relação ao aluno? Ele teria que ficar com aquele negócio na cabeça o dia inteiro? O dia inteiro Entendeu? não, mas qual é a ideia? Simular algumas etapas do dia a dia do aluno com aquele equipamento. A ideia é fazer o equipamento aqui no Brasil para ele ser cada vez menor e atrapalhar menos, né? O aluno não ficar igual um Robocop. Porque, se eu não me engano, o teu equipamento é como se fosse um capacete, né? É um menor, como se fosse uma tiara, vamos dizer assim. Só Não que a gente tem tá não, trabalhando. né, Bruce? Depois, se puder, não sei se tu Puder consegue mostrar pro pessoal o equipamento. jogar na telinha lá o site da Neurosense, só para mostrar a imagem na tela, não sei se você consegue aí. Mas a gente vai falando aqui, se tu conseguir, a gente... Bacana. A ideia é que ele vá ficando menor, que a gente consiga fazer. A gente já está trabalhando novos hardwares, novas versões dele, para ele ser menos impactante na própria situação do aluno, porque isso afeta o resultado, né? Você está pesando, Sim, está sim. atrapalhando ele. E aí você fazer o acompanhamento daquelas simulações ali, o mais próximas possíveis do dia a dia do aluno, identificar sinais claros do que a gente consegue melhorar ali. Você diz assim, não precisa necessariamente ser um aluno ali na hora que vocês vão simular. Você pode pegar uma pessoa e seguir a mesma coisa que está todo mundo vendo ali. Poderia. Para poder ter uma ambiência ali do que o aluno está passando no dia a dia. Eu acho que isso daí é E aí- interessante. Desculpa estar te interrompendo, Yuri. Eu achei interessante até porque, por exemplo, isso vai acabar também mexendo. Como é que é o site? Neurosense. Não, Aí mas tem- aparece no Google assim, DNA Hub / Neurosense. Neuroscience. Aí, uma coisa. Tirou até meu foco aqui da pergunta. Aí, eu acho que pro professor também até vai saber o ensino dele, né? Por exemplo, Ajudar, uma né? didática Com dele. certeza. Porque eu acho que com isso, com o aluno, ele vai saber, pô, minha didática não está sendo tão intuitiva ou não está sendo tão Até chamativa. identificar TDAH, né, Identificar qualquer tipo de quadros transtorno, né? específicos não tão comuns nos alunos, identificar esse transtorno antes, quanto isso melhoraria a vida do aluno. Exato. Eu tive um quadro de TDAH quando eu era criança, que eu tive um acompanhamento no CA, e por falta de recurso e interesse do meu pai, eu não continuei o tratamento, né? Como seria afetado a minha formação escolar, sabe? Entendi. Porque várias matérias é o quê? Eu vagabundo, porque eu não queria anotar, porque eu me distraía, mas eu não conseguia. Hoje eu tenho muito mais claro isso pra mim. Se eu tivesse esse diagnóstico quando eu era criança, pô, teria toda uma formação diferente, sabe? Projeta isso para milhões de crianças no Brasil. Quanto a gente impacta, por consequência, a produtividade do Brasil no longo prazo? Você também tinha falado sobre jogadores de futebol, né? Acho que o Liverpool fez uma operação assim, para identificar principalmente com os alunos de base, os alunos, os jogadores de base. Então, pegar ali a jornada do jogador e entender quais fatores estão afetando ele durante o treinamento intensivo, durante as partes que ficam isolados, e como eu consigo levar isso para melhorar. Até colocou na tela aí, ó. Neuroscience. Exatamente. Não, mas nosso site. desce aí que tem uma imagem Do equipamento, né? Do equipamento. Calma aí. E isso é pela barra mesmo, assim. Pode descer, pode descer. Aí, ó. Aí. Esse é o Não sei se equipamento que pessoal vocês usam consegue mesmo. ver aqui, ó. Isso. Dá um Ctrl mais aí, Bruce. Pera aí, não. Eu vou jogar aqui na tela. Ah, tá. Pode seguir aí, pode seguir. Então, Pode ir falando que eu vou jogar aqui na tela. FMI. Não, outro FMRI. MRI. FMRI. E o EG, que é o que a gente mais usa. Mas são Tu equipamentos falou que da a gente... tiara, aquele negocinho aqui, né? Ah, mas tem isso aqui também, né? Isso aqui é na. Isso aí é a na parte de cabeça? trás. São modelos diferentes. A gente usa mais tá, aquele um ali é de cima. portátil, esse É, aqui é exatamente. o EG. A ideia é... Hoje a gente importa esses equipamentos. A ideia é a gente conseguir produzir no Brasil e ir aprimorando o modelo para ele ficar cada vez menos invasivo. Também sai mais barato produzindo aqui, né? Hoje não. Do que você importar. A gente está tentando fazer que fique. Hoje, trazer da China ainda é bem mais fácil. Mas é só, até te perguntar, em relação ao que hoje o nosso amigo lá, Elon Musk, está fazendo com o Neuralink, Não que conecta não muito. tem nada a ver. Tem a palavra neuro aí, né? Mas a ideia da Neuralink é o que a gente está falando antes, né? Que é já afetar diretamente o cérebro da pessoa para trazer novas funções, gerar informação direto no cérebro da pessoa. A neurociência é ler o que está acontecendo ali e tentar ajudar a pessoa com essa informação. É um pouco diferente. Mas será que esse do Elon Musk também ele não está com essa ideia de entender? Se for para entender, não é para ajudar.
Se for pra entender, é mais uma pegada de como consigo vender mais pra essa pessoa. Qual pop-up eu vou jogar aqui na cabeça dessa Exato. pessoa? Do nada, você tá pensando que é um Tá jequiti dirigindo assim, e um jequiti na sua tela. Pô, Jequiti é sacanagem. Cara, isso daí é uma coisa muito doida, né, cara? Que daqui a pouco vamos plugar o chat GPT na tua cabeça.